É o maior surto desde 2012, desde do Ebola Sudão. A OMS já criou diversos times de contenção, já acionou isso. É muito importante reforçar que Uganda é um país que tem já um sistema de vigilância, uma resposta muito rápida a esse tipo de surto, porque o Ebola é um problema real nos países africanos, principalmente nessa região tropical da África, tá? Abaixo do deserto Saara e acima da África do Sul ali, aquela região é uma região muito propícia para ter casos de Ebola. Então eles já têm estratégia, já têm é, protocolos de prevenção. Então isso evita muito que o surto escale. Mas nesse momento, a proporção do surto está maior do que o esperado. Então a OMS não descarta risco internacional. O que é o risco internacional? Primeiro, espalhando para outras regiões da África, que é o que acontece normalmente. Por quê? Com a emergência de 2014, a gente mandava muito médico, né, profissional de saúde, enfermeiro, para a região e cometemos um erro que esses médicos e profissionais de saúde estavam retornando aos seus países infectados. E isso elevou o nível internacional de ameaça. Tá? Dessa vez, está acontecendo a mesma coisa, mas com uma preocupação muito maior, com um aprendizado muito grande sobre o que não fazer. Mas a OMS não descarta esse risco internacional, principalmente para os países vizinhos. Porque se está acontecendo um surto nessa região de Uganda, esses países vizinhos podem sofrer com a doença também. Tá? Então a vigilância foi reforçada nos distritos para qualquer sinal da doença e a OMS lançou um alerta de risco alto a nível nacional. Por quê? Não existe uma vacina que funcione para esse vírus. É um evento não rastreado, então a gente não sabe quem gerou o primeiro caso. O atendimento e o funeral sem medidas de segurança, isso aqui é um problema, porque quando o menino foi para o hospital, os atendimentos foram feitos com o equipamento de proteção individual básico, tá? E o funeral também. Então, eles não descartam o risco de ter contactantes desse menino, primeiro caso, que vão aparecer doentes, já aconteceu. E o sistema de saúde, galera, isso aqui é uma coisa que é uma discussão muito. Eu já falei, inclusive, no vídeo sobre saneamento básico, né? Lá na nossa série de saúde e investimento, que o sistema de Uganda, hoje, ele está lidando com diversas ameaças, que está no relatório da OMS, está lidando com antraz, que é uma bactéria que a gente nunca deve. Vocês já devem ter ouvido que era aquelas cartas que mandavam para senadores nos Estados Unidos contaminadas com antraz. É uma bactéria muito letal, tem tratamento, mas se não tratada, realmente leva à morte. Tem Covid, apesar de não ser um problema tão grande lá. Tem febre do Vale Rift, que é uma outra doença aí que tem nessa região. Febre amarela, também endêmica. Enchentes, muita chuva. E insegurança alimentar, o que gera aquele ciclo que eu falo para vocês, né? Desnutrição, diminui a imunidade, aumenta a gravidade da doença, aumenta o gasto com saúde, o que gera mais insegurança alimentar porque não tem dinheiro para lidar com todas as áreas, que aumenta a desnutrição e etc. Vai girando o ciclo, tá? Então, vejam como que saneamento básico e medidas de prevenção, tá? Higiene, principalmente, lidar com informação em saúde, lidar com prevenção da doença, ela pode acabar com o ciclo. E você ter um surto de uma doença grave, de uma doença difícil de ser controlada em uma região que já tem essa vulnerabilidade, você expõe essa vulnerabilidade e se aumenta o risco disso espalhar. Então, não é uma questão só de saúde, é uma questão de infraestrutura também, tá bom? Aqui está um pouco da patologia, né? De como que o ebola causa doença, né? Ele pode vir de morcegos ou de primatas, tá? Para o ser humano. Existia uma suspeita de que alguns roedores poderiam transmitir o ebola, isso ainda está em aberto na ciência. O ebola é um vírus que, por mais que ele tenha sido extensivamente estudado, nós não sabemos qual é o hospedeiro natural. Quem carrega o vírus ebola de forma silenciosa e transmite para o hospedeiro humano, tá bom? Então, pode ser que existam roedores também que transmitem, mas isso ainda está em aberto. E aí, como é que ele é transmitido? Por fluidos que vão entrar em microlesões na pele. A gente não sabe se precisa da pele estar rachada, machucada para poder ter essa lesão, para poder ter essa infecção, tá? Uma vez que ele entra na corrente sanguínea, ele vai migrar para os linfonodos. Eu sei que está pequenininho aqui, tá bom? Mas já lá nos linfonodos, o que é o linfonodo? São vários espalhados pelo corpo, tá bom? São as bolinhas que a gente chama normalmente de ínguas. Se você pegar no seu pescoço aqui, você deve sentir alguma, tá? Na virilha tem também, no corpo inteiro, na axila tem, tá? A mulher, quando tá com câncer de mama,
faz o teste de linfonodo sentinela para ver se o câncer espalhou para o linfonodo da axila, ok? É o primeiro lugar, é onde drena. Então, os linfonodos eles fazem parte do sistema linfático, do sistema imune também, e vão drenando todo tipo de ameaça que aparece, coisas estranhas, né? E o ebola migra para os linfonodos, ele infecta células imunes, ele infecta macrófago, que é uma célula que come tudo ali. Ele infecta a célula dendrítica, que é uma célula que vai pegar esse vírus e vai apresentar antígeno para outras células do sistema imune. E é como se ele aproveitasse esse processo natural para infectar cada vez mais células. Ele é um vírus que infecta muita célula. E nisso ele vai aumentando um processo inflamatório que é natural. Só que como ele replica nas células imunes, ele vai intensificando tanto esse processo de inflamação que ele estimula a agregação plaquetária, que é o que acontece na dengue, por exemplo. Quando você tem dengue grave, você vai evoluir para o caso hemorrágico, tá? A dengue hemorrágica, você tem agregação plaquetária. Vocês já repararam que quando você tem dengue, a plaqueta cai? É porque está consumindo, você tem uma inflamação, a plaqueta ela vai sendo consumida para poder é um processo inflamatório mesmo, né? Vai tendo consumo de plaquetas na parede dos vasos. Com a ebola é mais ou menos isso que acontece. Então você tem essa agregação plaquetária, um consumo de plaquetas, aumento de inflamação, aumento de fatores de inflamação no sangue, até as plaquetas acabarem. No momento que as plaquetas acabam, e elas não chegam a zero, tá? Elas vão diminuindo. Você começa a ter extravasamento de líquidos dos vasos, então a pessoa incha, e além disso, você tem extravasamento de sangue quando já está numa fase mais grave. Então, além da pessoa ter edema generalizado, a gente chama de tempestade de citocinas também, um aumento de inflamação generalizado no corpo, essa pessoa vai começar a, primeiro, soltar líquido pelos orifícios, pela própria pele, e aí nesse líquido leva o vírus, tá? Então ele vai saindo para poder infectar mais pessoas, e também, em um estágio mais avançado, a pessoa começa a liberar sangue. Não precisa ter lesão no vaso sanguíneo para o sangue sair. Até porque o vaso é muito interessante, ele é uma camada muito fininha de células. E as plaquetas fazem o que a gente chama de homeostasia, vamos dizer, elas mantêm esse tecido dos vasos sanguíneos íntegro. Caso tenha algum extravasamento, elas vão lá e fecham. Tá? Então você não precisa necessariamente de lesão. No momento que aumenta a permeabilidade vascular por causa da queda de plaquetas, você pode ter hemácias, que são as células sanguíneas, saindo junto com um pouquinho de líquido. E nisso, o sangue extravasa. Então você começa a ver várias lesões no corpo, vários hematomas, extravasamento de sangue pelos orifícios. E é uma doença bem tensa, porque você vai tendo falta de sangue, você vai diminuindo o líquido no corpo, diminuindo o líquido no corpo, seu coração tem que fazer mais esforço para bater, para poder fazer o sangue, o pouco sangue que tem chegar nos outros lugares do corpo, e nisso leva ao que a gente chama de choque, tá? Que é quando o coração ele basicamente não tem como bater mais porque não tem sangue. Então a pessoa entra em choque, tá bom? É uma situação gravíssima que pode levar à morte.